que é hoje, por onde é regulamentado a lei que fala do assunto pet em condomínios? E é mito ou verdade essa história que o condomínio pode proibir o pet em condomínio? Pronto, Diego, essa história do mito ou verdade, se o condomínio pode proibir, o STJ, né, já tem jurisprudência amplamente estabelecida no sentido de que a questão não é mais pode ou não pode ter o pet, é outra questão. A questão é o regramento para que o condomínio entenda que o condômino pode ter o pet e o condômino entenda que ele, enquanto tutor de pet, tem uma série de obrigações com o seu animal e com o condomínio. Então, hoje, o que a gente tem, o Código Civil, né, vamos dizer assim, quando a gente fala do esqueleto normativo que rege essa temática, a gente tem o Código Civil, a gente tem a Lei de Condomínios, a gente tem alguns estados aqui, o Ceará já tem um plano de proteção, estadual de proteção ao animal. Quando a gente vê do olhar da legislação ambiental, a lei de crimes ambientais, ela também já prevê sanções quando se fala de pets, quando se fala dos animais, a questão dos maus tratos. Então, a gente tem uma legislação que diz que o tutor pode ter o seu pet no condomínio. Agora, ele, ao mesmo tempo que ele tem o direito de ter o seu pet, de ser tutor, ele também tem obrigações para o condomínio. Obrigações que ele já adquire na hora que ele vai morar num condomínio, independente de ter o pet ou não. Não tem um regimento que estabelece a questão da boa convivência, a questão regimento interno, isso, da cidadania, né? Então, quando a gente fala do tema de pets em condomínio, a gente, assim como todos os outros temas que regem a viver em sociedade, viver no coletivo, é também a questão da razoabilidade. Se o regimento daquele condomínio é bem antigo, não está ainda adaptado à questão dos pets viverem no condomínio, há de se promover a Assembleia Geral, a assessoria jurídica do condomínio, enfim, a administração do condomínio, fazer uma revisão desse regimento, estabelecer essas regras mínimas e aquilo que também não é exorbitante, aquilo que também não é para mais do que se deve ter, como estabelecer regras da questão do trânsito dos animais, para que aconteça isso de uma forma de bem normal, bem tranquila, ótimo. Mas estabelecer situações que vão assim ao extremo dessa história de o animal só pode na área comum estar no colo. Como é que você pega um golden? Eu tenho um golden. Como é que você pega um golden no colo pra né? Primeiro andar? Ele não deixa. Então, assim, do mesmo jeito, há de se observar as raças que têm condição de estar em comunidade, né? É diferente eu também tenho um Rottweiler e eu moro em casa, mas não é condomínio. E aí nós sabemos, o doutor Rodrigo está aqui para falar, é o especialista, é o veterinário, mas nós sabemos que existem raças que são chamadas popularmente de raças de guarda e raças de companhia. Eu tenho que ter esse discernimento, por mais que para mim o meu Rottweiler seja um bebê, uma criança, inofensivo para mim, para o meu marido e para os meus filhos, para um terceiro que não conhece, funciona bem assim. Então, a gente precisa, acima de tudo, ter razoabilidade, mediação, né? Cidadania, conviver em comunidade. Então, aí o direito vem para aliar-se a essa convivência. Bom, falando de saúde, bem-estar do pet, doutor Rodrigo, existe aí um mercado nos grupos, né, populares de que o pet, quando é castrado, ele fica mais manso, né? E aí o que você pode falar de tempo, se realmente isso existe? Desmitifica essa situação aqui para os nossos tutores. A partir de qual ano? Já escutei tanta coisa. É bom ouvir de um especialista essa história. Essa é a pergunta, talvez, que mais aconteça dentro do consultório. Certeza. Então, qual é o momento de castrar? Inclusive, vindo para cá agora para a rádio, uma cliente ela mandou uma mensagem dizendo, comprei um dálmata, ele tem 2 meses, quando é que eu posso castrá-lo? 2 meses. Já está com a certeza, né? Ela vai castrar. Ela vai castrar. Então, ela está com 2 meses e ela quer castrar. Primeiro, existe a obrigatoriedade de se castrar os pets? Não.
Então, é o primeiro ponto que a gente tem que gravar e isso ter em mente. Não existe uma obrigatoriedade. Ah, mas se não castrar, obrigatoriamente ele precisa cruzar. Também não. Não existe essa história de se não cruzar, pode ter uma doença, um câncer ou o que quer que seja. Também não existe isso. É um mito. É mito. O que a gente sabe é que, antigamente, existiam alguns estudos científicos que se preconizava a castração precoce, dizendo que essa castração ela traria uma série de benefícios. Realmente eram estudos pioneiros, mas hoje o que se sabe é que isso não funciona tão bem assim. A castração precoce, ela traz muito mais prejuízo do que benefícios. O único benefício que ela traria, se a gente levar em consideração uma fêmea, é que você estará tirando uma fonte hormonal que pode, e eu deixo a ressalva do pode, ou poderia, levar a algum tipo de doença ligada ao hormônio, como um câncer, uma metrite, alguma coisa do tipo. Só que isso não é uma certeza, porque isso tem outras relevâncias, outras condições, como por exemplo, a condição genética. Então, hoje, os estudos mais modernos, eles trazem como parâmetro não castrar, não fazer a castração do animal de maneira precoce. Então, se o tutor quer castrar, se preconiza castrar quando se atingir uma maturidade, após a finalização do crescimento, esse pet estar adulto, já ter feito todo o desenvolvimento articular, de sistema genital. A partir daí, se inicia o processo de dizer, pode ser feito o procedimento, mas também não existe uma obrigatoriedade. É interessante a gente também saber que alguns estudos muito recentes, inclusive ligados à Golden, que é a raça que você cria, mostram que a castração, principalmente se for precoce ou numa idade muito mais juvenil, ela pode predispor ao aparecimento de câncer. Então, o fato de castrar já é o inverso. Já é o inverso. Pode predispor ao aparecimento de câncer e tem dois em estudo principais, que seria o osteosarcoma e o condrosarcoma, que são tipos de câncer ligados à articulação e aos ossos. Então, seria mais ou menos isso. Eu posso pedir fazer uma pergunta sincera e se o doutor puder responder, Claro. Lógico, né? Considerando a sua ética profissional. Como profissional, qual é a sua recomendação? A minha recomendação é que o PET tem que existir uma adaptação e uma análise da família como um todo. Então, chegam pessoas que, por exemplo, como aconteceu agora, um vizinho, ele é criador de gato e ele estava com 3 gatos em casa, teve mais uma ninhada e nasceram mais 6 gatinhos. Então, no final das contas, a gente tem 9 animais que, se não for feito uma maneira de prevenir, daqui a pouco a população de gatos ela vai estar disseminada. Então, Sim. ele quis prevenir e ele fez o correto. Agora, eu tenho uma cadela em casa, por exemplo, e ela não sai, não tem outros contactantes, ela é sozinha, mora a cadela e a família, tem crianças. Eu tenho que castrar? Não. Mas pode ser que lá na frente eu possa ter uma doença, como por exemplo, infecção uterina, chamada pela gente de piometra, né? Inclusive, a gente teve esse problema contigo, né? Nós que tratamos. Meu maltês com 17 anos, com 17 anos e desenvolveu a piometra. E aí entra numa outra questão, que é o paciente idoso com um problema grave que precisa de uma cirurgia. De uma intervenção cirúrgica. Entendi. E aí é uma outra questão. Então, a gente tem que analisar cada caso, a gente tem que analisar cada família para poder dar opinião. Dar uma recomendação. Mas não existe aquela regra castre ou não castre. Eu acho que cada situação ela tem que ser muito bem analisada.